Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do F90 da ESPN falando do Mengão malvadão, galera. Flamengo brigaria na Premier League? O José Botto deu uma entrevista ao canal Vene Casagrande e eles vão debater aqui agora no programa F90. Sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like se você gostar do vídeo, se inscreva se você é rubro-negro e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN, link na descrição como créditos. Se liga só, olha esse debate. Felipe Luiz falando de Flamengo. De costura? Eu vou embora. Chega disso aí de costura. Vamos falar do programa lá, gente. Sabe que o São Paulo, da década de 30, era conhecido como a máquina de costura, né? Para, Rodrigo. Rui Bueno. Você tá Bauer com e sono, Noronha. vai. Vou te respeitar, você tá com sono. Coloca Depois aí só reclama. um pouquinho, só um pouquinho. Depois reclama. Vamos falar do filipismo? Ó, Pelo vamos amor falar do de Deus. Filipismo, melhor. Lembra do A Baré, gente- hein? Deixa eu Só um pelo- pouquinho, não Olha, tem eu tenho problema. alguns boletos para pagar, pelo menos só encerrar o Você pagamento. lembrou do Baré? carro. Não, só um pouquinho, não tem problema. Bom, olha, vocês sabem que o Flamengo está Deixa pra voando passar baixo. amanhã. Zé, pede amanhã essa música. Ela não tá que eu mais. não tô aqui. Amanhã você não tô pede. O entendendo Flamengo nada tá desse voando baixo. A história do Baré você É o conhece. filipismo. Não, essa daí não pode. Filipismo. E o José Botto, atenção para esta sonora. Atenção! Não vai chamar fã de esporte antes, não? Primeiro a sonora e depois o convite. Vai! Fala, Boto. Com certeza que em termos de estética, não é? Como diria o meu conterrâneo Jorge Jesus, a nota artística, somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento e não exagerando, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo, tão ofensivo, tão de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, isso ninguém sabe. Mas que neste momento não é fácil ver uma equipa que joga um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi algumas mensagens de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como nós jogámos, embora não o resultado tenha sido um empate. Estavam completamente deliciados com a forma como jogamos. Eu tenho poucas dúvidas que não vá ter. Tenho muito poucas dúvidas. A qualidade tática do jogo dele, a riqueza tática do jogo dele, depois, se somares a isso os resultados, que são, como é óbvio, importantes, já chama a atenção do futebol europeu, principalmente os europeus que já estão de olho nele, achariam que ele não era um treinador preparado. Não. Até porque, para mim, o Flamengo é muito melhor que algumas, para não dizer 70% das equipas da Premier League. Mas, além disso, o modelo de jogo que o Flamengo tem pouco a ver com aquilo que é a maioria das equipas da Premier League. Tem a ver com 3 ou 4 equipas da Premier League, não tem a ver com o restante. Muito bem, é o filipismo e muita gente acredita que o Flamengo realmente está ultrapassando barreiras. Território brasileiro já não é Muita mais... gente quem? Fala de muitos nomes. torcedores. O Não. José Botto acabou de falar. José Botto. Muita Diretor gente de futebol do Flamengo. Aliás, eu quero a sua participação agora. Atenção, você que está em... José Botto falou... Manda aí, pode José pedir. Botto falou que estão ligando para ele da Europa. Eles estão elogiando muito o Flamengo. Coloca na tela a classificação da Premier League. Chamada DDI. Porque ele falou da Premier League, que nós transmitimos aqui nos canais ESPN. Melhor que 70% Melhor que dos 70%. Nós fizemos a conta Ou seja... da 14 times. Então, 6 para cima joga melhor. Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea, Manchester City, Newcastle e Brighton são os 7 primeiros colocados e, em tese, jogariam melhor que o Flamengo. Porém... Não, é até o Do 14º. Fulham para baixo. É até o 14º. Não. melhor. Não, faz das contas. Até o Newcastle. Ele falou que Ah, é melhor sim. que 14. Ele é melhor que 14. Então tá? eles são melhores que Brighton, Fulham, Aston Villa, Bournemouth. Vira aí a página para a sequência da classificação no campeonato inglês. Vamos ver se vai ter. Tá nessa. Agora vai. Daqui a pouco travou. Travou de tamanha qualidade. Agora,
Bubu, você que é o nosso representante da Premier League aqui. Verdade. Quantos anos você comenta a Premier League? Conta pros caras, já de lambuja, de começo. Diferenciado, vai. Premier League começou a ser transmitida no Brasil, temporada 2003, 2004, aqui nos canais Disney. Eu estava ao lado de Paulo Andrade, Aí. nos primórdios da Premier League nesse país. Então tem know-how, pode Sempre falar. ligado, sempre acordado. Tem falando. embasamento. Obrigado. É isso, sempre Fox esperto pra Sports, jogar. fui pro Fox Sports para comentar Isso. a Premier League. Olha. Você que tá Meu ligadão. brinquedinho. É o seu brinquedinho. Meu brinquedinho. Exatamente. Tem alguns. Hoje ele tá milhão. Ele tá. O Flamengo é muito melhor do que 70% dos times da Premier League? Muito melhor, já começa um exagero. Ah, só Agora, aí se começou. você pegar a tabela, na Inglaterra eles falam, na minha época começava com Big Four, hoje é Big Six. Big Six. Né? É um termo para falar dos 6 times que são, em tese, os mais poderosos, os que vão brigar na parte de cima, e muitas vezes esse Big Six é quebrado. O Leicester foi campeão, não era do Big Six. Não era. Nottingham Forest está hoje bem posicionado, não é do Big Six. E Não, tem os time... 6 primeiros não tem. E o United Manchester tá fora. United, que é um gigante, ainda é o maior campeão inglês sozinho, vai ser empatado com o Liverpool agora com 20 títulos. O Manchester United hoje está pior que o Flamengo. Né? Ele é um time do Big Six que está lá na rabeira do campeonato, com muitos problemas. Então o Flamengo hoje é melhor que o Manchester United. Mas se você pegar o time, né, é melhor que o Tottenham, outro time que tá tendo muitos problemas, oscila muito, faz muito gol, toma muito gol, é um time desequilibrado. Everton, que é um time Então, peraí, tradicionalíssimo, nunca foi rebaixado. Vamos na Premier organizar League. aqui então, Bubu. Quer ver, ó? Arthur não, Marcel, coloca agora a tabela, vai. Tira aí a rapaziada comemorando, que isso é maravilhoso também, mas vamos lá, põe pra tabela. Divide, se der pra... vamos lá, vai. Aí enquanto vocês preparam aí a telinha dividida pra gente Não, analisar. essa é a Ó lá. metade de Essa é baixo a tabela, da tabela, isso. é a segunda metade como Flamengo eles joga mais que Southampton, Bubu. Muito mais, Leicester, Ipswich, muito mais, Wolverhampton, West Ham, O West Ham é uma decepção, é um bom time, mas tá meio bagunçado. Nesse momento, o Flamengo é melhor. Everton. O Flamengo é melhor que todo mundo da segunda metade. Everton, Tottenham, Hoje. mais que o Manchester United. Mas, pô, o Manchester United tá uma bagunça, coitado. O Ruben Amorim chegou lá, coitado. Não sai do lugar ali, entendeu? O time Crystal Palace, melhor Brentford. também. Agora vamos pra primeira página. Agora aí. da Vamos lá. discussão. Agora nós vamos ter treta aqui. Agora nós vamos pra, Nath falou pra que quer discussão. falar. Olha lá, põe aí. Aí nós vamos fazer aquele Olha. quadrado mágico. Vamos ver se dá pra fazer. Vamos O Fábio ver. vai organizar pra gente. Bournemouth. Tá, vai lá, vai organizar aos pouquinhos. Isso é tranquilidade. Bournemouth é a sensação da, Vamos lá, então. da temporada. A muito bom. frase foi a Junto com o seguinte: Nottingham de Forest. acordo com o É que o Boto. Nottingham Forest é um time de camisa, tem Isso. tradição, tem história. O Bournemouth digamos assim, um time que originalmente não ia brigar por competição Então europeia. o Flamengo joga mais, muito mais que Bournemouth. Muito mais, não. O Bournemouth é um time bem cascudo, perigoso, não tem medo de cara feia, encara time grande. Eu acho o Flamengo superior na parte técnica, o elenco. Se você contar o Pedro, que não tá jogando, o Bruno Henrique, que ficou fora das finais por contusão, o Flamengo com força máxima é melhor que o Bournemouth. Aston Villa, que era a sequência ali. O Aston Flamengo Villa é joga. pesado, viu? É uma briga Tá nas boa. quartas da Champions, viu? Cuidado com o que você vai falar. Nas quartas da... Então, exatamente, porque o Aston Villa não é só o momento, o Aston Villa Mas joga muito melhor. Aliás, o maior show da história do Heavy Metal vai ser agora no estádio do Villa Park? Pedido do Chimbinha. Black Sabbath, que vai ter... Chimbinha. Vai, Acho que vai Aston ter Villa, vai, meu. Não é muito melhor o Flamengo, eu diria que É igual muito para melhor. igual. Com Aí eu Aston já Villa. coloco o Aston Villa hoje igual para igual com o Flamengo. Se tiver um confronto aí, um mata-mata, essas aços são boas, mundial, né? acho Você que acha que o Flamengo ficaria em que lugar aí dessa primeira parte? Bom, primeiro você vê assim, o Flamengo que jogasse a Premier League, pra mim, ele disputaria a competição europeia. Ele não seria campeão, mas ele ia tentar ficar aí nessa disputa com o Fulham, com o Brighton, com o Newcastle acabou de ganhar a Copa da Liga em cima do Liverpool, saiu da fila depois de várias décadas. 75. Mas o Flamengo Então, joga por melhor exemplo, que o Newcastle? O último Flamengo título é o tinha time 155. brasileiro que tem mais jogadores na seleção brasileira. São 4 Sim. que foram convocados originalmente. A Premier League tem 8 convocados. Né? É o dobro. Mas é que os caras estão espalhados pelos Mas, por times. exemplo, da tabela, joga mais que o Fulham. Eu acho o Flamengo melhor que o Fulham. Brighton. Brighton também é um time cascudo, parece o Bournemouth. O Brighton é muito... Acabou de empatar com o City, Verdade. é time destemido. Desde a época do Graham Potter, é um time que se acostumou a enfrentar os grandes de peito aberto, né, jogando com 3 zagueiros. É um Papo time... de louco esse aqui até agora, né? Eu tô mas acompanhando. é- Por quê?
papo de maluco. Então fala por que é Eu tô papo de achando louco papo aqui. de louco, cara. Ué, O José Boto, de maneira muito inteligente, valorizou o próprio trabalho. mas deixa ele acho terminar. bem. Olha, a gente tá jogando Eu que acho ninguém os 6 joga. primeiros. Aí então. sim. Eu vou colocar o Newcastle, que acabou de ganhar um título importante em cima do Liverpool, É. né? Que não é pouca coisa. Eu vou botar os 6 primeiros acima do Flamengo. O Nottingham Forest tá acima do Flamengo. Nottingham Forest tem uma defesa muito forte, Murilo. forte. É muito Pô, vocês estão forte. loucos. Flamengo joga mais que o Nottingham Forest. Não, você Eu tá tenho indo um pelo nome, colega, você tá indo tem um pelo nome colega do time. nosso, colega Aliás, o Nottingham nosso. Forest é bicampeão europeu, É o amigo. time do Robin Hood. Eu tenho um colega nosso, é o time do Robinho. doidão Pouca gente aqui. sabe. Depois você conta essa história aqui, por Ele favor. nunca contou. Mas coisa com um outra. amigo nosso, Ah. colega nosso aí de redação, Ih. falou que se o Flamengo hoje enfrentasse o Chelsea lá, o que ele falou? Falou que era de igual pra igual e ganhava. Ganhava 2-0. Podia começar com 1-0 pro Ele é Chelsea. rubro-negro? Ele é Ou vai ser rubro-negro. O clubista? Chelsea, por exemplo, tem imaginei. problemas pra fazer o gol. É um time. O Jackson, pra mim, não convence, pra muita gente perde muito gol. Bubu, então você concorda com o Boto. Eu concordo. Por exemplo, 70% vai dar exatamente isso aí que eu falei. Eu ponho 6 times, os 6 primeiros da Premier League, eu coloco hoje Papo e de um maluco ponto aqui, melhor. Nós estamos tendo papo de louco. Mas por quê? Tem uma coisa que Nós é estamos importante ressaltar. maluco aqui Só nesse fala o seguinte, programa. Por que a você Premier contra League- ele? Doidão, tá todo mundo doidão nesse programa. Por quê? Eu acho que você tomou esse remédio aí e tá fazendo esse efeito. Nós estamos com papo de louco, é melhor que aquilo, é uma outra realidade. Quem é melhor? O Manchester City que tá mal, mas mesmo assim ele é melhor que o Flamengo. O que o Boto falou é muito legal pra gente discutir, porque a gente nunca vai saber. É um negócio que Vai assim... sim, o eu gosto Super de comparar. Mundial tá Vai aí. melhor, É, o água Chelsea ou joga vinho? Flamengo. Não, mas eu tomei vinho. Ah, mas toma água pra você ver. Não dá pra comparar água e vinho. São coisas absolutamente Ele falou sobre qualidade incompatíveis. de O Super Mundial tá aí, Não, mas Prats. qualidade de jogo numa realidade que o Flamengo vive. Tem um investimento que os outros não têm, tem jogadores muitas vezes que os outros não têm, mérito do Flamengo isso, uma arrecadação que Cara. muitas vezes os outros não têm. Agora é outra realidade. Vamos falar Dá pra de nível comparar. técnico? Vamos falar de nível Ih, técnico? já ouvi isso em algum Vamos. lugar, hein? Carlinhos, Já um abraço ouvi pra você. Isso, já ouvi. Vamos falar de O nível Flamengo técnico? não jogaria Championship, que é a segunda divisão, né? Não jogaria? Nível técnico, né? Lembra do nível Ah, técnico? Vamos falar de Real nível Madrid não técnico? jogaria a segunda divisão aqui, né? Isso aí vai longe. Então o senhor, que tá dizendo Eu acho que o é papo de maluco. Eu acho que nós Flamengo estamos batendo ficaria palma pra onde na louco Premier dançar. League? Já viu o louco dançando? Você fica batendo palma? E aí, vamos lá, rapaziada. peraí. Vamos lá, vambora. Essa declaração do José Ué, mas Boto o aí Flamengo pra você foi uma ficaria onde? declaração muito inteligente para defender o próprio e valorizar o próprio Claro. trabalho. Não é defesa, é valorizar o próprio trabalho. Olha, o time tem jogado muito bem, é o melhor time do país na avaliação dele, o melhor futebol do país na avaliação dele. Mas calma, é um trimestre, ganhou o estadual com merecimento, mas muita calma. Não, meu amigo, já foram 6 meses desde que Felipe Luiz assumiu o Flamengo, já ganhou 3 títulos e tem uma derrota, cara. Pô, vamos valorizar, né? Calma nessa hora, eu peço calma, eu sei que quando se fala do Flamengo, muitas vezes há uma empolgação e não sei o quê, e mexe com a massa e a nação vem. Ai. Calma. Ai, que inveja. Pra quem você torce, amigão? Pro Santos? É, pro Santos, né? Eu acho que é. Ou o Botafogo. Muita calma nessa hora. Calma, ponto. Pode seguir. Agora, Zé, você tá aqui observando atentamente a discussão da O dupla. Zé tá apavorado. Você tá low profile, como o nosso querido Prats, Tô o Alfaiate? profile. Ou você Não, tá alfaiate não. a milhão igual o Bubu? Não, Você o Bubu tá tá- a milhão? Assina embaixo que você tem. Seu por melhor quê, comentário Zé? até agora foi esse. Arrebentou, não Zé. tem, com todo respeito ao Boto, fez uma bela propaganda. Foi, da, não, isso foi ele foi legal. bem. Isso bela aí ele foi propaganda campeão. do Isso ele trabalho arrebentou. dele, ou dele não, né? O do Felipe, né? É. Vamos dizer assim, porque ele chegou, desde que ele chegou, ele contratou só o Juninho. É. O trabalho foi feito do Felipe. De campo. Danilo. São outras realidades, Edu. Desculpa, É. com todo respeito. São outras realidades. O Flamengo foi exigido em quantos jogos nesses primeiros 6 meses? Em 3 jogos. Grande jogo, é. 3 jogos. Jogou né? estadual e- Estadual, os jogos contra contra Supercopa. o Fluminense, Sim. né? A Supercopa do Brasil, que a gente não precisa falar que o Botafogo, pelo que a gente dá para entender, o Botafogo vai começar agora o campeonato. Os jogos contra o Vasco, a exigência não foi aquela exigência fantástica e tal. São outras realidades, investimento, capacidade de intensidade de jogo durante 90 minutos, capacidade técnica dos times. Uma coisa é técnica, outra coisa é tática e física, entendeu? Espaços para jogar, realidade de velocidade de jogo. São outros
Outras nuances. São mundos totalmente diferentes. O Super Mundial, o Flamengo pode ir bem? Pode ir bem, porque tem jogo de qualidade, mas isso não fala e não diz que o Flamengo está entre 30%, né? Melhor que 70%, então você tem 30% do time. Estaria na nata no primeiro. Não acho. Eu respeito muito o trabalho do Flamengo, eu acho que o Flamengo é um exemplo aqui no Brasil, é o melhor time do futebol brasileiro. Mas não dá para comparar com a Europa em relação a uma realidade, especialmente da Premier League. Especialmente da Premier League. Eu também acho que a Premier League tem alguns times que, se você for analisar, você defende com 11 jogadores dentro da pequena área. Dentro da pequena área. Perfeito, né, Zé? Claro que não é isso. Claro são que não. Times que se defendem com 11 jogadores dentro da sua pequena área, aí roubam a bola, jogam para os dois, como gosta de dizer o Bubu ou... Pedro Ivo Almeida, Pedro Ivo Almeida. Fala pra mim. Externos desequilibrantes. É verdade. Esse o Pedro fala, eu falo winger. É, o winger. O Bubu fala winger, mas o Pedro fala externos. O Inter que jogou na seleção. Ele fala externos desequilibrantes com movimento programado, lembra? Então assim, aí você vê os 11 jogadores ali defendendo, aí roubam uma bola, jogam para os externos desequilibrantes que saem correndo para fazer o contra-ataque, aí todo mundo volta, defende e tal. Existe esse tipo de jogo também na Premier League, existe esse tipo de jogo também na Liga Italiana, existe também esse jogo também na Liga Espanhola, existe esse jogo também na Liga na Alemanha, né? Porque são as principais ligas da Europa, vamos dizer assim, os principais campeonatos, mas não dá para você afirmar esse tipo de situação. O Flamengo tem bons jogadores, mas na nossa realidade. Né? O campeonato agora, o Super Mundial, pode acontecer? Pode acontecer, é um campeonato curto ali de jogo a jogo, isso acontece, isso não tem nenhum problema, mas para uma temporada de 38 rodadas, com Champions League, com Liga Europa, com Copas, com um monte de coisa, calma. Vamos ter calma. Eu acho que tem que valorizar realmente o trabalho do Flamengo, um trabalho sensacional do de Felipe campo. Também, é um belo começo. O trabalho do Felipe também é sensacional, são bons jogadores, mas não dá para sair dizendo aí que estaria entre os 30%, né? Entre os 6 primeiros. Eu acho a comparação legal porque o campeonato do mundo... Por que a Premier League virou um campeonato de tanto sucesso, mesmo quando não tinha tantos estrangeiros? Porque lá o jogo é vertical. O público inglês, quem vai acompanhar o jogo da Inglaterra desde os primórdios, e o futebol nasceu lá, eles gostam de ação. É que nem você vai ver um filme, action, porque é um filme de ação. Então, por isso que eles não gostam de simulação, de cara que fica enrolando, fazendo cera, jogo que para muito. Comendo o jogo. Então, a arbitragem é diferente. Se o Flamengo joga na Premier League, ele vai ter que encontrar uma arbitragem diferente, que marca pouco a faltinha, que não pica o jogo. O adversário... o Flamengo joga contra o Chelsea no Mundial, o Flamengo pode jogar e deve jogar de igual para igual? Sim. Agora, se o Bournemouth... Se o Brighton enfrenta o Flamengo, também vai jogar de igual para igual. São times objetivos, contundentes, que é o discurso do Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, falaram, o que você pretende fazer em relação ao Flamengo que tinha do Tite, que é não sei o que. Não, eu quero um time vertical. Então, no Brasil, o Flamengo destoa, e é o que o Boto fala, né? Na parte técnica, na qualidade do jogo, na nota artística. Na Premier League, isso tem... Mesmo o pior time é capaz de fazer. O Leicester é um time que é mais, talvez, talhado para contra-ataque, de ser reativo, mas mesmo assim, tem lá umas estocadas ali pro Vardy. O Leicester foi campeão desse jeito. Então, me parece que o que ele está falando... Por exemplo, o Memphis a gente mostrou a entrevista do Memphis. Ele falou, a Liga do Brasil, o Campeonato Brasileiro, é top 5 no mundo. Sim, não, e os caras na Europa, lógico que como assim? Qualidade. Top 5. Não, isso aí então não é melhor que o quê? Melhor que o mas... francês? Né? Porque, por exemplo, você põe top 5, você põe Premier League, põe La Liga, Bundesliga, e aí vai brigar ali a Série A. Espanhol e italiano. Então, pelo menos em relação ao francês, o Flamengo joga bem pior que o PSG. O PSG é um dos melhores times do mundo. O PSG, pra mim, tem grande chance de ganhar a Champions League, inclusive. O PSG tá voando. Tá voando, engoliu o Liverpool ali e tal. Mas, Bubu, ele falou... O que ele falou, Natália Ferrão? Que o telefone dele não para de tocar, da galera elogiando, falando do Felipe Luiz, do trabalho. É o Flamengo conquistando o mundo. Por isso que eu tô falando, não é que ele inventou da cabeça dele. Ele chegou, ele tá falando que os caras estão ligando pra ele. Pera um pouquinho. Você não ouviu a sonora ali? Você tem meus minutos ao prato. Não, pera um pouquinho. Desculpe, Nath. Você borrifou a Natália, que a Natália queria falar. Desculpa, Natália. Não queria falar, não. Pode ir à vontade, amigo. O Flamengo ganhou com o Felipe Luiz a Copa do Brasil, em que ele assumiu o time na semifinal. E aí teve a competência, ganhou, eliminou o Corinthians, foi muito bem na final contra o Atlético, nos 2 jogos, mereceu ganhar. Ganhou a Supercopa, que é um jogo só, que é um jogo que abre a temporada.
A Supercopa voltou com a... Repara que nunca tá bom. Repare isso, galera. Nunca tá bom, nunca é o suficiente. Ganhou, mas sempre tem um porém, né? calendário nacional há pouco tempo, né, que é o campeão na Copa do Brasil contra o campeão brasileiro, dominou o Botafogo e ganhou com merecimento. E ganhou com merecimento o Carioca. Pera, ele também está no começo, é um começo muito promissor, mas o Felipe Mas você Luiz não acha que o também tá Flamengo, no começo. Flamengo tá gulosão, lepte, Como é que é? gulosão, lepte na concorrência? Você acha que não tá acontecendo isso? Porque do jeito que você fala aí é porque os outros também... Ele é um dos fortes candidatos, um dos grandes postulantes, Eduardo Menezes, a ganhar a Libertadores, a ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem que aplaudir aí, mas ó. calma, não, mas eu estou reconhecendo aqui. Até agora com o Felipe Luiz, os títulos todos foram merecidos, incontestáveis. Mas calma, calma, muita calma nessa hora. Pra que ter calma, cara? Pra que ter calma? Eu vou comemorar hoje, pra que eu vou esperar pra comemorar depois? Oxi, parece que é doido. Papo de maluco. Desculpe, Nath. Ok, olha, se fosse na calma dele, o Hendrick não jogava. O Hendrick ia jogar com Mas 35 você pra percebe, o Juninho aposentar. veio de onde? Ele apelidou Juninho Carabag, né? Carabag. Carabag. Carabag tá numa realidade bem diferente da Premier League, por exemplo. Então tem jogadores, o Wesley que tá voando no Flamengo, o Wesley hoje Sim, a visão de mercado interesse, mudou. Da Pode Premier ter. League. Qual jogador do Flamengo hoje teria mercado? Não, o Gerson, que foi lá, bateu e voltou. Né? Vários. O Pedro bateu lá e voltou tal. Alguns são poucos jogadores do Flamengo que, de fato, interessariam hoje no O time Léo principal. Ortiz tem mercado aí. Tem mercado. Ortiz, Os jogadores de Gerson. seleção, os 4 de seleção, imagino que poderiam ser desejados por algum clube da Premier League. Mas, Mas sabe qual é o lance, Bubu? E aí eu vou até jogar pra Nath em Não, relação deixa a ele isso. falar. A Nath- É o seguinte, Natália eu falou, acho, desculpa. embora o Bubu não, o Pratos tenha falado e o Bubu tenha... Eu vou na sua linha. Eu acho que não foi o lance dele ter inventado e tal. Ele foi muito no que o time está apresentando no campo. E sobre o jogo que está sendo feito, estabelecido pelo Flamengo com o Felipe Luiz. Entendeu? Mas eu entendi também o que o Zé falou sobre fazer a propaganda com o que está acontecendo no campo. E a gente tem que bater palma com o campo. Mas a resposta do da Flamengo. Mas eu gostei disso. A resposta da competitividade do Flamengo, ela vai vir no Super Mundial. Eu tô falando em comparação a esses grandes e potentes times que têm poder de investimento, que jogam em grandes ligas. Ali a gente vai poder medir, de fato, como é que tá o futebol brasileiro em relação ao futebol europeu. Acho que ali talvez seja o termômetro. Porque medir qualquer coisa sobre base de estadual, eu já não gosto. Estadual engana, estadual... Eu tô com Prates. É muito importante ressaltar, todos os títulos do Flamengo são por merecimento coletivo, de uma identidade de um treinador que chegou e mudou a cara do time, voltou a ser um Flamengo que, pela característica do elenco, joga muito, coletivamente, individualmente, se potencializa muito. Tem essa identidade que eu falei dele encontrar repertório mesmo com tantas lesões. Isso tudo é muito mérito desse cara que tá no telão aqui. Felipe Luiz, ele tem a assinatura, o carimbo... Opa! Coisa linda, hein? Nath, você Chegou, começou a olha! falar, porque você vai... É o caminhão da audiência. Você que está acompanhando agora pela primeira vez, nós estamos com uma estrada chamada audiência. E o caminhão, a vinheta entrou, emparelhou. E agora, left! Estamos na frente agradecendo muito a sua audiência e pedindo a sua participação. O que estamos falando aqui beira a loucura, como quer fazer acreditar o senhor Rafael Pratos? Minha visão. Ou sim, existe de fato, como o Rodrigo Bueno colocou aqui. Continue, não perca o seu Não, raciocínio. mas é um Flamengo que... Me desculpe. Na teoria, Você começou a hoje, falar, ao decolou. lado do Internacional. Foguete não dá ré, se bem que dá. A gente descobriu Agora faz pouco tá dando. tempo. A gente descobriu que tá dando ré agora. é Então verdade. não dá pra usar mais essa. Mas é um time que coletivamente Cobra funciona não muito dá ré. bem, que tá conseguindo, além do desempenho, o resultado, como o Internacional também. Então, Assim, a gente vai poder medir, de fato, a força de um elenco hoje estruturado no Brasil, com a força de um elenco hoje, com uns milhões e milhões e milhões que são estruturados lá fora, no Super Mundial. já pega o Chelsea, né? E na pega semana. o Chelsea. Então, assim, dá para avaliar só do que a gente fala? Se a gente for pegar os jogos, aí eu vou lembrar o que o Zé falou. Se você for olhar qualidade do jogo, intensidade do jogo, estrutura de jogo, aí o Bubu falou da arbitragem. No Brasil, 50% ou mais das faltas que são dadas, o jogo tá correndo. Tem ninguém no chão fazendo cera. Então, assim, há toda uma questão diferente aí. Entendo o Boto. Acho que o Flamengo é o que talvez... o Palmeiras perdeu um pouco a linha ali no meio do caminho, mas é o que mais se aproxima dessa estrutura
de investimento, de tentar bater ali com os times, mas é muito complicado. A gente está vivendo realidades diferentes. Agora, o Mundial vai ser o atestado. Se, de fato, os times brasileiros têm condição de bater de frente contra os times europeus, e aí eu não vou falar só de Premier League, a gente pode citar todos os times que estão envolvidos, inclusive os times da Arábia, ou não. Vai ter time dos Estados Unidos também. E aí, como é que vai ser a estrutura de jogo desses times contra os times brasileiros? Os brasileiros vão conseguir jogar? Não dá. Para falar só no que eu vejo da Premier League com o que eu vejo do Brasil, é muito difícil. Eu sou meio bubu, assim, viu? Meio boto? Pô, seja inteiro, não seja meio bubu, seja inteiro. Eu acredito mesmo, cara, que o Flamengo é muito melhor mesmo que esses times. Você é meio pachecão também, né, Edu? Eu sou Você tem mesmo. esse lado pacheco, eu respeito. tenho mesmo, eu também mas às eu vezes gosto. tenho. É que vem o Brighton aqui, você fica, Brighton. Não, eu não. Eu não, senhor. Everybody, Não, senhor. hello, Não, senhor. everybody. O senhor que faz isso. Congratulations. Aí Não, o Flamengo não, joga pra congratulation caramba. coisa Quando nenhuma. o Brighton joga Muito bem, pelo você... contrário. Eu gosto muito do Congratulations. futebol brasileiro. Quando o Flamengo joga bem, você... mas precisa ver o adversário. Não é, Não, Bubu? gosto Mas muito ele do é assim futebol com tudo brasileiro. no Brasil. Ele passa Gosto essa muito ideia. do futebol brasileiro, mais do que o senhor possa imaginar. Se você falar que o Ipswich é O melhor tá que o Flamengo... devagar, quase parando. Então. Tá fraco. Por ele, o Yamal na Espanha é ok jogar. Aqui não pode jogar, a gente joga. Pois é. Não, O não é bem problema por dele aí. é no Brasil. Não é Cara, bem por mas aí. você Muito pelo é contrário. muito amargo. Tem uma exigência com o futebol brasileiro e eu gosto muito do futebol brasileiro, Não do é, Jorge Menezes cara. e companheiros, porque eu me apeguei a acompanhar futebol pelo futebol brasileiro. Então. Não pelo futebol internacional. Agora, mas- Profundo respeito pelo futebol Bubu. tupiniquim. Fala pra ele, que é engraçado, porque quando o Brentford joga bem, Quem? ele fala... Oh, Não, senhor, não falo coisa nenhuma. Bis. Wonderful, bis. wonderful, ele fala, wonderful. Wonderful. Agora, Que quando é o isso? Flamengo, ele E não aí? fala, ele não valoriza. Manda vídeo pra cá, pra você dar a sua opinião. Se eu tô certo, o Bubu foi lá, né? Nobrelar, nossa, inglesa Glete, foi né? lá. Multa? Glete, Alameda Glete, foi É lá. multa? É só aí que acompanha a gente na loja aí. Um abraço pra vocês. E vocês têm que dar desconto pro Nilson. que ele vai falar. jornalista esportivo adora isso. Recado aqui, Europeus mas- tem Hora, muita permuta gente. e A desconto. comparação loucura. que ele fez foi em Foi relação à Premier League. diretamente Mas ao você tem Premier League. condições. O Porto e o Benfica estão no Super Mundial. Eu acho que o Flamengo hoje está melhor. Ponto Por pra exemplo, você. assim, falar de europeu. Vamos ver se o Décio Pitinini vai concordar aí. O Vai, Bayern, o PSG, vai falando quem Real tá melhor. Madrid, O Flamengo esses times enfrenta estão- quem, pra ver? Barcelona, então Atlético o Barcelona de Madrid. não está no Super Mundial. Tô falando de times que estão no Mundial. Ah, tá. Tem, a maior parte dos europeus é melhor que o Flamengo. Agora, por exemplo, no Super Mundial também eu não sei se vai ser exatamente o grande termômetro, porque eu não sei como cada clube europeu Tem isso. vai encarar Chegar no final o da Mundial. temporada, tem isso. Muitos europeus têm feito pré-temporada. Agora às você vezes, Daí se o Flamengo vence o Chelsea, por exemplo, mas é porque o Chelsea não estava focado. É fim de temporada. Sempre vai ter uma desvalorização, galera. Pode ter certeza. nos Bem, Bubu. Estados Unidos. Esse é o melhor Então, de comentário repente, até pode agora. ter time no Super Mundial rodando elenco, preservando, fazendo experiência. Eu não sei se os europeus vão entrar no Mundial. Eles não estão muito satisfeitos com esse Super Eles não Mundial. vão entrar no Super Mundial Não, como um time O sul-americano. Super Mundial existiu muito por causa dos europeus, para não perder os europeus. Deram uma Porque foi uma bala maneira da gigante FIFA, pra claro, convencer. valorizar o Quer ver torneio, só mas uma Talvez também os pergunta, eles europeus. entendam como uma pré-temporada. Ô, Bubu, deixa eu perguntar pro Zé que jogou lá. Ô, Zé, como é que era o olhar? É que era outra parada. Você jogava um Mundial Interclubes, né? Era Que era no final do mundialito. ano. Mas engraçado que quem ganhou tem que valorizar mesmo. Claro que tem. Porque tem cara que fala que só Já depois de até sei o que você 2000. vai falar. Se valoriza muito mais aqui do que lá. Zé. E aí a pegada, tipo, eu vou pro Super Mundial. Por Pra que, eles por que a FIFA está soltando um caminhão de o dinheiro? Julia, a mussarela. Caminhão de dinheiro. Você acha que é para os sul-americanos? Não. Acha que é para os sul-americanos? Não. A partir do momento em que os europeus falaram assim, olha, não vamos participar... Olha, eu te dou tantos milhões. O Julia Olha, aqui, não vai. vou mais participar. Te dou mais milhões. Olha, não vou. Olha, quanto você precisa. É isso aí. Entendeu? Então, assim, a verdade é que, para nós, sul-americanos, nós valorizamos muito esse lado do Mundial, porque tem a questão de marca, a questão de fazer o clube se tornar conhecido mundialmente e tal. Mas a realidade é que os europeus não ligam para, por exemplo, o Mundial ligam, beleza, tal, Sim, mas não sim. é o, Ela quer ganhar, o principal, não é. o principal, como é que fala, torneio Motivação. que tem para o mundo. Olha, nós vamos jogar a Champions League para ganhar o Mundial. Não, nós vamos jogar para ganhar a Champions League. É isso aí. Porque o torneio mais importante para nós é a Champions League e o E a campeonato. Liga Nacional, E o campeonato, é isso. As Copas, isso, aquilo. Tanto é que as Copas, os times, normalmente os times grandes que disputam, colocam os times reservas. É isso aí. Tem revezamento de goleiro e tal. Existe uma questão e a necessidade de nós valorizarmos muito isso aqui pelas questões econômicas, pelas questões também dos torcedores, Claro. da cultura que nós temos aqui. Por isso que eu falo, são mundo
são mundos, né? Desculpa, totalmente diferentes do que nós vivemos na Europa, com a seleção, com a América do Sul. Os clubes têm as suas limitações também, eu já falei aqui antes, volto a falar, tem clubes e tem dificuldades, tem jogadores que têm dificuldades, mesmo os jogadores que jogam nas primeiras equipes. Sim. As equipes fantásticas, são boas. Se jogarem aqui no Brasil, no começo terão dificuldades, não é que serão, não, eu jogo bem lá, vou jogar aqui, não. Tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Quanto tempo o Memphis demorou para acostumar aqui? Ele está jogando, a facilidade está jogando, ou os caras estão sentando, pega na bola? Não tem moleza, não. Como é que foi na Sul-Americana? Como é que foi agora? Como é que foram os lances? Então, assim, cada país tem a sua dificuldade, cada continente tem as suas características, tem as suas rivalidades. O Bu pode falar das rivalidades, por exemplo, da Europa em relação à Holanda e Alemanha. Né? Você pega aí França e Inglaterra, os caras se matam por conta da história que existe fora, né, do futebol. Aí, galera, o vídeo já tem meia hora, né, cara? Eu acho que já está na hora de encerrar, né? Você concorda ou discorda do Boto? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Para você, o Flamengo é melhor do que 70% dos times da Premier League? Cara, se você for ver ali, se não for 70, é 60, porque tem muito time mais ou menos, muito time meia boca na Premier League, que só vai só para cumprir tabela, né, galera? Tem ali o Big Six, né? Tem os grandões, só que assim, o Manchester United, por exemplo, está em 13º, cara, se eu não me engano, agora eu não lembro certinho a classificação, mas está muito mal e faz tempo. É um gigante, é um time multicampeão, né? Só que está mal. Aí você pega, tem vários times da Premier League que o Flamengo está jogando melhor, que o Flamengo é melhor. Só que, assim, os antes não valorizam, né? Eles tiram sarro. Eles acham que porque a Premier League qualquer time é melhor que o Flamengo. E não é bem assim, né, galera? O Flamengo está, sim, acima de muitos times aí da Premier League, também de times franceses, de times espanhóis, de times da Alemanha, da Itália. O Flamengo está acima de muitos times, logicamente, né? Lógico, estamos abaixo de muitos também. Os grandões, aqueles times que brigam sempre por Champions League, estamos atrás deles, lógico, né? Não tem comparação. O orçamento é muito diferente, né, galera? É isso que eu acho. O José Boto exagerou? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Não exagerou. Quero saber a sua opinião aqui. Valeu? Tamo juntos. Deixa aquele like maroto para ajudar. Se inscreva aqui no canal e ative a sineta. Fui!